A ti, pastor André, que teu Espírito Santo seja com ele, guardando, protegendo, cuida, Senhor Deus, da sua saúde, seu interior, a sua casa, a sua família. Enquanto ele estiver aqui, Senhor Deus, eu creio que providência o Senhor está enviando para o seu lar, para a sua casa. Pai, então em nome de Jesus, assim como um servo sábio, Senhor Deus, usa ele segundo a sua vontade, que venha a ser sempre o Senhor na vida dele, Pai, não ele. Em nome de Jesus, abençoa ele, assim seja. Amém. A paz do Senhor para todos, amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados, eu estou à vontade na casa de Deus. Você também está à vontade com a minha presença? Eu vou convidar você então para você tomar o seu assento. Fica à vontade. Não precisa fazer muita cerimônia para mim, não, porque eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde. Mas eu agradeço o respeito e o carinho pelos amados. Eu gostaria de fazer alguns anúncios. Um deles foi que eu estava programado para trazer a mensagem na semana passada. Só que, infelizmente, eu não estava passando muito bem. Estava com um problema pessoal. Então, eu tinha ligado para o pastor, falei com ele. E ele disse que alguns irmãos oraram por mim. Eu quero aqui em público agradecer a vocês pela intercessão. Estou bem melhor. Mas a agenda continua cheia ainda, muito trabalho para se fazer. Isso é muito bom. Agradeço ao meu pastor pelo convite. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. E tenho certeza que Ele nos levará de volta aos nossos lares, com a mão poderosa que Ele nos deu. E tenho certeza que esta noite Deus fará algo diferente na sua vida. Deus tem falado comigo já desde cedo. Eu tenho preparado alguma coisa, mas Deus fala, não é isso. Eu tentei insistir na mesma coisa e Deus falou, não é isso, é aquilo. Mas Senhor, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Então Deus preparou outra coisa. Eu estava até conversando com o pastor antes ali fora. E ele falou, deixa Deus ficar à vontade. Amém? Meus amados, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, sentado mesmo, bom? No Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 35 ao 41. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 35 ao 41. Um texto muito interessante, um texto que eu tenho certeza que todos já ouviram, mas com essas mesmas letras que está na sua Bíblia aí, Deus vai falar com você diferente hoje, nesta noite. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso de número 41. Ele diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Grava isso na sua cabeça, tá bom? E estava ele no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O tema da minha mensagem, como eu sempre gosto de trazer um tema para a minha mensagem, é quem você tem convidado para estar ao seu lado na hora da tribulação? Quem você convida? Seu esposo, sua esposa, um amigo de confiança, ou talvez Deus, ou talvez o próprio Jesus? Ou será que no momento de uma tribulação você está tão desesperado com o seu problema que você esquece de todo mundo e fica sozinho? Então o tema da minha mensagem para ti nesta noite é: quem você tem convidado para estar contigo nos momentos mais difíceis? O texto diz aqui bem claro que Jesus estava num lado
e de repente convidou esses mesmos discípulos para partir para o outro lado. Ora, se fosse nos dias de hoje, seria fácil. É como se ele fosse lá na rodoviária, comprasse ali uma passagem, pegasse a barca, atravessava Niterói, estava tranquilo, não tem problema. Mas na época dele, eu acho que a gente se sentiu um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos questões climáticas, eles não saberiam se amanhã ia chover, se ia fazer sol, se o tempo ia estar ruim, se ia ventar ou não. Eu acho que nesse momento aqui, eu acho que teria um momento certo para eles irem, porque o barco deles era a vela. Hoje você pega qualquer veículo e se desloca para qualquer lugar, mas eles tinham que esperar o momento certo para se passar. E esse momento apareceu, começou o vento, então eles entraram no barco. E se você olhar o texto, como diz para você gravar na sua mente aí, logo no verso 36, ele diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava o barco, e havia também com ele outros barquinhos. Outros então aproveitaram: ó, vamos lá que agora a hora chegou, o vento está ali, vamos esperar o quê? Vamos atrás. Mas só que houve um grande temporal. Eles não tinham um aparelho para medir isso aí. Ou talvez eles não tinham aquele aparelho que nós chamamos de inteligência artificial, como chamada Alexa, que você conversa com ela, ela diz para você tudo. Talvez eles não olhassem para o céu e falassem: ah, também não vai cair um temporal. Mas do nada apareceu uma grande ventania. E essa ventania balançava para um lado, balançava para o outro. Eles tentavam mudar as redes ali, mas não conseguia. Porque o vento só tem uma direção: ou vai para o norte ou para o sul, ou para o leste ou para o oeste. Eles não tinham como controlar isso. Aonde o vento levava, eles iam. Esse era o momento certo para se atravessar o rio. E do nada eles aparecem tão desesperados e vão acordar Jesus. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. A tempestade balançando, o vento balançando, e Jesus dormindo. Aqueles homens desesperados, sem saber o que fazer, e o mestre dormindo. Talvez estaria cansado, ou às vezes passou a noite acordada. Infelizmente o autor, ele não é um jornalista, mas ele descreveu aquilo que ele viu. E Jesus de repente estava tirando um cochilo. E um deles então pega Jesus pelo braço e o acorda desesperadamente: Senhor, a gente estava aqui passando um sufoco e tu está dormindo. Não é possível. E Jesus deve ter acordado com aquele susto, estava com um sono tão profundo, e de repente ele levanta as mãos e diz: mar, se acalma, vento, se aquiete. Imediatamente houve bonança. Quem você tem chamado para estar ao seu lado quando você está no momento mais difícil? Eu costumo dizer que você só é útil quando alguém depende da sua necessidade. Quando você não tem mais o que demonstrar, infelizmente, a sociedade que nós vivemos é inútil. Você não serve mais. É como diz aí a gíria, vou até pedir o pastor aqui licença do linguajar: você é carta fora do baralho. Mas Jesus estava no barco, no momento de tribulação, no momento de tempestade, e eu te pergunto: aonde no texto estavam os outros barquinhos que foram atrás dele? Não tinha ninguém. Todos os barcos voltaram. Todos os barcos não confiaram em Jesus. Todos eles seguiram Jesus quando o vento tinha uma direção. Quando o vento começou a se descontrolar, todos foram embora. O texto está bem claro, dizendo que o vento batia nas águas e só o barco, ele não diz os barcos no plural, somente o barco ao qual estava Jesus. Quem você tem chamado para estar no momento de tribulação? Todos nós passamos dificuldade. Muitas das vezes conversamos com alguém, com um vizinho, mas muitas das vezes esquecemos de falar com Deus. Isso já aconteceu comigo.
Eu confesso para você, eu estou confessando para você. Da outra semana eu ia vir. Mas depois eu parei para pensar e olhei assim, tá, e agora? O que resolveu? Resolveu que eu passei o dia todo em casa, com uma pressão que subiu igual um foguete, passando mal, e o meu problema continua. Mas se eu tivesse parado para analisar e falar assim, não, Jesus está comigo, Ele é útil na minha vida, tanto na tribulação quanto na calmaria, aí a minha pressão voltou ao normal. Nesse barco estava Pedro, João, Tiago e outras pessoas. O que é interessante é que o texto me diz que eles eram pescadores. E nenhum deles, no momento de tribulação, teve a capacidade profissional de conduzir aquele veleiro, ou aquele barco, não sabemos como. Precisou incomodar o mestre? Ou muitas das vezes acontece com você, Deus, deixa que eu resolva, não preciso de ti. Quando Jesus estava chegando em Jerusalém em cima de um burro, a multidão andava na frente dele e dizia, Baruch haba Hashem Ateh Adonai, bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Mas quando ele estava sendo julgado por Pilatos, ninguém apareceu para dizer, não, solta Jesus, prende a Barrabás. Cadê aqueles que levantaram a mão para estar do lado dele? Quando ele mais precisava, o povo não estava ali. Todos deram as costas para ele. Em certo momento, Jesus estava numa cidade e uma pessoa apareceu para ele dizendo, olha, já tem há 2 dias que eu estou andando e Lázaro, aquele a quem tu amas, está moribundo, está indo para pior, mas a minha mãe mandou vir aqui te buscar para você pelo menos se despedir dele e ele ir em paz. E Jesus então pega aqueles discípulos, ela andou 2 dias para chegar até ele. E depois eles andam mais 2 dias, ou seja, ela andou 4 dias. E quando ele chega lá, já estava todo mundo chorando, se lamentando, porque Lázaro tinha morrido. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, ele viverá. Ah não, Senhor, que é isso? A gente sabe que ele está morto. Mas assim que o Senhor ressuscitar, tu vai levar ele. Não, é agora. Não é para amanhã. Não é para daqui a pouco. É agora. E eis que ele olha para o túmulo e diz, Lázaro, venha para fora. E Lázaro ressuscita. Mas na cruz, aonde estava Lázaro para levantar a mão e dizer, Senhor, eu estou contigo na tribulação. Porque quando eu estava morto, tu estava comigo. Mas agora que tu estás na tribulação, eu agora tenho que estar do seu lado. Não tinha ninguém. O texto continua dizendo que eles ainda brigaram com Jesus. Senhor, estamos aqui desesperados na tribulação, tu está dormindo. Não é possível. Eu sinceramente, quando eu li esse texto a primeira vez, eu estou confessando para vocês. Eu sou professor de Novo Testamento. Eu falei, alguma coisa está errada, isso aqui não pode estar no original. Mas realmente estava. Na tribulação, Jesus estava dormindo. Quando ele foi preso para ser julgado por Pilatos, ele estava calmo. Ele não se entregou. Porque ele sabe que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Isso é tão verdade que você acabou de ouvir, você pode conferir nas suas escrituras, que ele levantou as mãos e disse para o vento, aquieta-te. E o mar imediatamente parou. Ainda que os homens estejam controlando outros homens no mundo, quem controla esses homens é Deus. Ainda que você olhe na televisão as guerras, o Brasil está indo de mal a pior, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Esses homens têm controle sobre os outros homens, mas Deus tem um controle sobre eles, seja por bem ou seja por mal. Ele mandou parar o vento e o vento parou. Diante daqueles homens, eles foram testemunhas oculares de mais um milagre ao qual o mestre tinha feito.
Lucas vem dizendo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos seguintes, ele diz assim: porque nele nós nascemos, vivemos e existimos. Nós dependemos de Deus para tudo, sabe por quê? Porque quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele soprou nele o fôlego de vida. Você tem parte de Deus. Você quer ver Deus na sua vida? Se olhe no espelho. Você é um reflexo do que Ele é na tua vida. Porque a Bíblia diz que quando você morre, o corpo vai para a sepultura e o espírito volta para Deus que o tomou. Sabe por que volta para Ele? Porque Ele tira a parte dele para injetar em você. Você é a maior criação da terra, do universo. Porque você não é somente a criação dele, você faz parte da criatura do que ele é. Então para que ficar atribulado? Para que passar mal? Para que ficar desesperado? Ele controla, ele descontrola. Ele faz e ele desfaz. Ele só faz uma pergunta para você: quem você vai escolher para estar do lado dele na hora da tribulação? Aqueles homens foram embora. Eles fugiram. Eles não queriam atravessar a tempestade com Jesus. Os outros ficaram. Mas mesmo assim ficaram desesperados, porque não saberiam para onde ir. Eles iam pular no mar? Não teria como. Eles poderiam guiar o barco novamente para trás? Não tinha como. Era um barco à vela. O barco só tinha uma direção. O vento só tinha uma direção. Não tem como voltar atrás. Mas Deus tem como mudar todas as coisas. O Senhor estava naquele vento impetuoso, naquele vento forte, naquela ventania. Na nossa vida existem muitos ventos, aquilo que vai e aquilo que vem, provocando agitações por onde se passa. O nosso coração muitas das vezes está tomado pelas agitações da vida. E Deus não se encontra em um coração agitado, em uma vida de tribulação humana. Não tem como. Você pode estar perdendo. Você às vezes pode estar desesperado. Mas Deus está dormindo. Deus está descansando. O maior exemplo que nós teremos ter sobre uma vida de tribulação é descansar. É estar tranquilo. Não tem como você mudar o dia e a noite. Já são 8h35, eu queria que fosse meia-noite agora. Não tem como. Eu estou preso a esse tempo. Eu tenho que esperar Deus rodar o universo para que chegue meia-noite. Porque Ele tem o controle das coisas. Eu não tenho como acelerar o relógio. Eu posso botar meia-noite ali. Mas não é meia-noite. É 8h35. É Ele que muda. É Ele que controla. É Ele que faz. E Ele está te dando exemplo nesta noite. Vá dormir. Vai descansar. É a melhor coisa que você faz. Cabeça fresca e bem cuidada resolve mais do que um coração agitado. Não tem como. Eu já passei por isso. Glória, aleluia, Jesus. Eu falei para ele que eu sou técnico mecânico, eu trabalho com máquina industrial. Muitas das vezes meu chefe falou: André, vai lá no setor que a máquina quebrou. E muitas das vezes eu tentava achar o problema da máquina e não conseguia. Mas eu fiz curso, sou um profissional, eu trabalho na área. Eu tentava várias vezes e não conseguia. Aí eu parava, ia lá na oficina, pegava um golinho de café, sentava num canto, relaxava, tomava o meu cafezinho. 5 minutos depois eu voltava. E no estalar de dedo, o problema está aqui. E resolvia. Não tem como você ficar agitado e tentar resolver as coisas. Não dá certo. É como você pegar 2 mais 2 e dizer que é 5. Não tem como, vai sobrar 1. Não, mas eu quero acertar que dê 5. Não tem como. Essa é uma lei da matemática. A lei de Deus é essa. Se você agitar o seu coração, você não resolve nada. Só vai ter problema. Não tem como você mudar as coisas de Deus. Mas tem como Deus mudar toda a sua vida. E Ele muda.
Ele se muda. No Salmos capítulo 107, verso 25, ele diz assim, ó: pois ele falou e ele fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Não tem como você tentar mudar os planos de Deus. No Salmo 65, verso 7, ele diz assim, ó: tudo que acalma o bramido dos mares, tu, com o seu poder sobre as ondas e o tumulto das nações. É Ele que faz. É Ele que tem o controle de todas as coisas. O vento está tempestuoso, as coisas estão difíceis, pode estar difícil para você, mas para Ele não. Para Ele não. Para Ele tudo se resolve, para Ele tudo se encaixa. Porque Ele, como diz aí, Ele é o arquiteto do universo. Porque todas as coisas que Ele faz, Ele encaixa como um pedacinho que se quebrou. Talvez você tenha um jarro muito bonito, que aquele jarro se quebre, e você tenta remontar ele, mas você não consegue. Mas Deus sempre pega aqueles cacos e começa a moldar novamente. E você volta a ser o mesmo vaso que era antes. Não tem como você fugir da tempestade. Ou você enfrenta ela com Cristo, ou você está fora dela. Se estiver com ela, você vai ver o milagre. Porque Ele levantou as mãos e aconteceu. Mas se você der as costas para Ele, você não vai ter o que você pede. Não tem como. É impossível. Pilatos fez um julgamento popular. Ele lavou as mãos e entregou na mão do povo. E mais uma vez, não tinha ninguém para defendê-lo. Quando você se torna útil para alguém, você é um privilegiado. Quando você não tem mais nada para dar, você se torna inútil. O povo queria o Messias. O povo queria um Salvador. O povo queria aquele que estivesse do lado dele. Deus mandou. Mas no momento que ele mais precisava, o povo deu as costas para ele. Ainda que você fale assim: olha, mas aquilo já estava programado. Jesus tinha que ser entregue aos romanos. Está certo. Eu concordo em gênero, número e grau. Você está certíssimo quanto a isso. Mas mesmo assim, ainda que um se levantasse para ser a favor dele, mesmo que a decisão dele fosse tomada ao contrário, mesmo assim, Jesus se sentiria abençoado. Quem você tem chamado para estar ao seu lado na tribulação? Você tem recuado? Você tem confiado em Deus? Você tem olhado com seus olhos carnais? Ou você tem esperado e dormido assim como o Senhor tem feito? Quem você tem convidado para estar do seu lado? Os problemas só existem quando nós buscamos. Você sabia disso? O psicólogo disse isso uma vez. Os problemas nunca chegam para você se você não procurar. Se você está passando mal, você toma um remédio e esse remédio cura você. Se você começa a procurar a raiz desse problema, suponhamos que você tenha pressão alta, então você vai evitar de comer muito sal. Se você tem a pressão muito baixa, então você vai eliminar um pouco do açúcar. E assim sucessivamente vão se acontecendo as coisas. É um trabalho de lá e cá. Com Deus é a mesma coisa. Se você entrega a sua vida para Ele, Ele vai resolver. Se você der as costas para Ele, fica difícil. Mas mesmo assim, na misericórdia dele, Ele ainda olha por você. Aqueles homens ficaram desesperados com aquela situação. E mesmo Jesus dormindo e descansando, Ele teve ainda a bondade de se levantar e aquietar o mar para que todos ficassem tranquilos. Não adianta, como a minha falecida mãe dizia, colocar a carroça na frente do cavalo. Você vai andar para trás. Se você colocar Cristo na sua vida,
confiando em tudo aquele que ele vai fazer, você pode ter certeza, assim como o pastor falou comigo, o sobrenatural vai acontecer. E você acabou de ler que esse sobrenatural aconteceu. Que ele levantou as mãos e imediatamente o mar parou. Na minha Bíblia aqui não está dizendo que demorou 2 horas para isso. Na minha Bíblia não está dizendo que ela se acalmou devagar. Na minha Bíblia não está dizendo que ela congelou de repente. Foi na mesma hora, quando ele disse, aconteceu. Deus diz para você nessa noite: durma, descansa, mas quando você abrir a sua boca, você fala no meu nome. As coisas vão acontecer. A tribulação vai virar bonança. A dificuldade já não vai existir mais, porque as dificuldades quem coloca é você. Os empecilhos da vida quem coloca somos nós. Os problemas da vida só acontecem quando nós procuramos. Se você sente no coração, não faça isso que você vai fazer, vai dar errado. Eu sempre costumo dizer para as minhas filhas e para a minha esposa: não tente acertar o erro com outro erro, vai continuar dando errado. Se você não parar, analisar a situação, ficar calmo, você não resolve nada. Aqueles homens ficaram tão desesperados que a tempestade continuou. Aqueles homens ficaram tão desesperados que o mar continuava se agitando. As pessoas que estavam atrás dele em outros barcos nem se preocuparam com isso. Foram embora. Ou seja, enquanto ele que disse que o vento estava daquele lado, eu vou atrás dele. Mas assim que o vento mudou de direção, eles foram embora. Está vendo como você se torna útil para alguém? E quando você vê que a pessoa está dizendo que você é inútil, ela dá as costas para você. Mas Jesus continua ainda deitado, dormindo e descansando. É isso que Deus quer fazer contigo. Vá descansar. É como eu falei com o pastor, estou com a agenda essa semana lotada. Não vou parar um dia. E tenho um problema também particular para resolver. E até agora não tenho tido resposta. Só tenho tido títulos, e mais títulos que Deus tem me dado, honra em outros lugares, mas o meu problema continua lá no canto. Muitas das vezes eu entrei em desespero. Às vezes eu olhava assim e falava: poxa, será que eu agora que estou sendo inútil diante de Deus? Será que eu não tenho mais nada para trazer para Ele? E agora Ele está dando as costas para mim? Não. Ele simplesmente está descansando e está dando um exemplo. Vá dormir. Vá descansar. Porque com cabeça fresca e coração agitado, não se resolve nada. Ou você resolve as coisas tranquilo, ou no coração agitado, você não faz nada. E é dessa forma que eu tenho vivido os dias de Deus. É dessa forma que eu tenho recebido do Senhor. E eu queria exatamente trazer essa mensagem para vocês e compartilhar ela com vocês. E agradecer também o carinho ao qual fui recebido. E agradecer também pela compreensão que na outra semana eu haveria de vir para trazer a mensagem, já estava certo. Mas de repente eu acabei tendo aquele lapso de não querer descansar, mas querer resolver as coisas, vamos dizer assim, no fogo. E Deus me mostrou exatamente ao contrário. É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Eu queria também, que eu já tinha sentido no meu coração, eu não costumo fazer isso, mas eu gostaria de orar por uma pessoa aqui. Eu tinha já falado com o pastor Anderson, ele tinha já me liberado para fazer isso. Ele falou: pastor, aconteceu, deixa Deus te usar, isso é muito bom. Eu gostaria de orar por você, meu amado. Se você me permite, se você pudesse vir aqui na frente, eu gostaria de orar pela sua vida.